Aqui no canal eu compartilho com vocês um pouco da minha vivência e eu trago também fatos que envolvem a mediunidade. Eu sou médium e eu trabalhei a minha mediunidade, eu desenvolvi a mediunidade e eu compartilho também um pouco dessa experiência com vocês. E no relato de hoje, gente, é mais um acontecimento aqui que me aconteceu. Isso se deu há muitos anos atrás e envolve uma cartomante. Na época, eu também jogava carta e este convite que a cartomante me fez veio bem nessa época. E eu vou trazer esse relato para vocês e vocês vão ficar assim, estarrecido com o que eu vou relatar, com a proposta do convite que a cartomante me fez. Então, como eu já havia dito a vocês, isso me aconteceu há muitos anos atrás. Bom, na época eu tinha o ateliê, né, de costura, um ateliê na minha casa, e eu jogava carta. Eu era cartomante também, tinha os clientes que frequentavam, né, a minha casa, que gostava de sempre estar consultando com os oráculos, enfim. Então, o convite veio nesta época. Gente, vocês não vão acreditar. Olha só como que a gente pode cair numa roubada, não é verdade? E a gente pode cair atrás das grades também. Ou seja, cair dentro de uma cadeia. E por pouco isso não aconteceu comigo. Só não aconteceu porque eu não me deixei levar pela tentação, digamos assim. Eu trabalhei com uma senhora numa empresa, nós trabalhamos assim 1 ano e pouquinho, 1 ano e 2 meses numa empresa. E depois eu saí e a gente perdeu o contato, eu não tinha mais contato com aquela senhora. O tempo se passou, né? Alguns anos se passaram. E uma certa vez eu estava no centro da cidade, resolvendo umas coisas pessoais e tudo mais, e de repente eu encontro aquela senhora que trabalhou comigo. A gente não era amigas, a gente era colegas de trabalho. E eu encontro ela na rua. E ela ficou feliz de me ver, me cumprimentou e tudo, e eu já tinha feito as minhas coisas, então praticamente eu já estava de retorno para casa. E ela conversando comigo, a gente bateu um papo e de repente ela me pergunta: você tem alguma coisa para fazer? Vamos almoçar comigo, vamos na minha casa almoçar comigo. Como eu não tinha nada mais para fazer, como eu já tinha resolvido as minhas coisas, eu aceitei o convite. Gente, na época que essa senhora trabalhou comigo, ela era uma pessoa simples, sabe? Uma pessoa simples, assim, em termos financeiros, estou dizendo, tá? Então, tinha uma dificuldade, assim, aliás, tinha muitas dificuldades, né, financeira, na época que a gente trabalhava juntas. E eu aceitei o convite. Cheguei, né, a gente chegou na casa dela. Gente, eu confesso para vocês que eu fiquei assim, boquiaberta, sabe? Porque eu já tinha conhecido aquela senhora na época que a gente trabalhava junto. Eu cheguei a ir 2 vezes na casa dela e era uma casa humilde, uma casa simples. E desta vez era uma baita de uma mansão. Eu fiquei feliz, né? Eu falei, nossa, prosperou, que bom que ela tá bem. Eu pensando, né, comigo, assim, em pensamento. E ela cheia de joia, sabe? Joia e dinheiro, aquela casa luxuosa,
aqueles móveis caros, um carro bom, um carro novo. Então ela deu um up na vida financeira, né? Na vida que ela tinha de antes para a vida que ela tinha depois que a gente trabalhou junto. Então, realmente, ela deu um up pelo lado financeiro. Eu fiquei feliz por ela, né? Porque é tão bom quando a gente gosta de uma pessoa e vê que ela cresce, que ela prospera. Pelo menos eu sou assim, tá, gente? Eu aplaudo o sucesso dos outros. E eu fico feliz com a conquista e com o crescimento da pessoa, né? O crescimento da prosperidade. Então nós ficamos ali tudo e logo em seguida o almoço ficou pronto, a gente almoçou juntas e depois a gente foi para a sala, conversamos um pouco mais. E no primeiro encontro foi isso. Depois então a gente ficou, né, mais um pouco conversando, depois então ela me levou embora para minha casa. E nós marcamos um outro almoço na casa dela. Ela fazia questão que eu fosse lá. E ela fez o convite para mim nesse almoço. Então ela queria que eu fosse almoçar porque ela queria conversar comigo e fazer um convite. Eu fui, né? A gente marcou esse encontro para 15 dias depois. E no dia marcado, então, eu fui na casa dela. Chegando lá, tudo, a gente almoçou de novo. Depois do almoço, ela me levou numa casa não, aliás, em um cômodo da casa. Nesse cômodo, ela era cartomante. Ela me falou isso no segundo encontro. E ela então apresentou o quarto, né, a sala de atendimento dos clientes. Gente, tinha muita coisa naquela sala, sabe? É tudo que envolve assim um lado esotérico. Muita coisa ali eu percebi que era para impressionar a pessoa. Na época que a gente trabalhava juntas, assim, ela não tinha esse lado espiritual, sabe? Ela não tinha entrado para esse campo da espiritualidade, posso dizer assim. Pelo menos eu estou falando isso porque na época ela nunca falou nada, então eu tiro a conclusão de que ela não fazia parte, né, da espiritualidade, não estava envolvida com a espiritualidade. E depois então eu deparo, muitos anos depois, eu deparo com ela já envolvida no espiritismo, na espiritualidade, como cartomante, atendendo clientes e tudo mais. E, gente, vocês acreditam que a casa dela era assim muito frequentada e tudo gente de dinheiro. O tempo que eu fiquei lá, ela tinha marcado consultas para vários clientes, né? De 2 horas da tarde para frente. Então eu cheguei a presenciar isso. Era um carrão atrás do outro. Muita gente de dinheiro, muita gente de condição financeira alta, sabe? Então não era qualquer pessoa que ia lá. Não sei se ela atendia também pessoas que não tinham poder aquisitivo financeiro alto, digamos assim. Pelo menos todos os clientes que chegaram lá eram todas pessoas que tinham muito dinheiro. E então ela me apresentou aquela sala de atendimento, muita coisa ali pelo lado esotérico para impressionar e tudo mais. E eu já jogava carta, né? E eu falei para ela, aliás, no primeiro encontro eu já tinha falado, né? Ela perguntou o que eu estava fazendo da vida, coisa e tal. Eu já estava com o ateliê, eu falei que eu estava atendendo, né, em jogo de cartas, então ela já sabia. E foi aonde então ela me fez o convite. Ela perguntou se eu gostaria de trabalhar com ela, jogando cartas também. Gente,
eu confesso a vocês que eu pensei, sabe? Eu fiquei pensando. Eu falei para ela que eu ia pensar. Eu ia pensar porque estava assim, muito em cima, não queria ser precipitada em nada. Eu falei que eu ia pensar e no final de semana eu dava resposta para ela. Eu, como médium, eu não senti, gente, que aquilo tudo era verdadeiro, sabe? Alguma coisa ali tinha, sabe? Alguma coisa por trás daquela situação que envolvia esse jogo de carta. Alguma coisa ali estava errada. O que eu posso dizer aqui para vocês é isso. Eu senti assim que alguma coisa estava errada, alguma coisa não estava encaixando naquilo. E ela, como médium, e se dizia médium, né, de receber espírito e tudo mais, e o lado da cartomante. Eu, sinceramente, gente, eu não senti nada pelo lado espiritual com ela. Então, na minha visão, foi isso o que eu senti. Aliás, o que eu pude notar, né? Eu não senti aquela força espiritual, eu não senti verdade, eu não senti, assim, sinceridade naquilo. Ela poderia receber espírito? Poderia. Zombeteiros, espíritos enganadores e tudo mais, quiumbas, né? Eu não sei que tipo de trabalho ela fazia, porque ela falou para mim que ela fazia trabalhos espirituais também. E os trabalhos eram assim, densos. Então, com certeza recebia quiumbas, eguns e tudo mais, né? Enfim, eu não senti assim pelo lado espiritual, eu não senti que aquilo tudo era verdadeiro. Pronto, é bem isso para vocês entenderem. Então, depois eu falei que eu ia pensar na proposta e eu fui embora para casa e bastante cliente chegando ali. E ela, gente, com aquele carrão para baixo para cima e tal. E muita gente rica indo lá, ela atendendo aquele monte de pessoas. Eu só sei que a fama dela cresceu na cidade, cresceu e ela ganhou muito dinheiro mesmo. A vida dela deu uma subida assim impressionante. Só que também, antes de eu contar isso para vocês, eu vou voltar no convite que ela me fez, que eu falei que eu ia pensar. Pois bem, pensei na minha casa com calma e chegou no final de semana, eu liguei para ela e eu falei que eu não queria, que eu não iria aceitar o convite, agradeci pelo convite, mas que eu não iria aceitar, eu iria ficar na minha casa mesmo, atendendo os meus clientes, e é isso. Então, acabou aí, né? Agradeci pelo convite, a gente nunca mais se viu. Não que ela tenha ficado brava, chateada comigo, nada disso. Simplesmente que ela cuidou da vida dela, eu cuidei da minha, a gente não se falou mais, a gente praticamente não tinha contato. Eu levando a minha vida e ela dela. E a fama dessa mulher começou então a correr na cidade pelo lado negativo. Pelo lado negativo. Ela cobrava preços assim exorbitantes, preços altíssimos pelos trabalhos espirituais que não tinham nenhum resultado. Isso eu estou falando para vocês porque eu conheci várias pessoas que jogava carta, fez trabalho e elas me contaram isso. E eu estou relatando isso para vocês. Então a fama dela começou a ficar bastante complicada, bastante suja, na verdade, na cidade, né? Como uma charlatã, como uma estelionatária e por aí afora. Gente, quando eu comecei a ouvir aqueles comentários negativos da pessoa, eu fiquei assim, como eu vou dizer aqui para vocês, eu fiquei
já de alerta. Eu falei, isso não vai acabar bem. E passou. Eu não fui mais na casa dela, a gente não se falou mais. Passou coisa de 4 anos, assim, mais ou menos. E uma vez eu estava na cidade, no centro da cidade, e de repente eu passo na frente da banca de jornal e eu deparo então com a cara da mulher nas páginas policiais do jornal da cidade, como charlatã e tudo. E, gente, para vocês terem uma ideia, mas isso deu uma confusão, ela teve problema com polícia e tudo, ela teve que responder isso na justiça, porque ela foi enquadrada como charlatã e estelionatária. Muita gente perdeu muito dinheiro com ela, e eu fiquei sabendo disso porque eu comprei o jornal e eu li a manchete no jornal na página policial. Então ela caiu numa cadeia e tudo mais, ela se complicou diante da justiça e eu fiquei perplexa com aquilo, né? Com a foto dela na capa do jornal, nas páginas policiais. Sabe quando você não acredita na situação, gente? Quando eu comprei o jornal, eu saí e eu sentei no lugar, eu comecei a ler, eu fiquei assim... Nossa, sabe quando você não acredita? Eu falei, gente, eu estava na casa daquela mulher, eu estava na casa dela, ela me fez a proposta para trabalhar com ela, jogar carta com ela, ou seja, eu ia ser uma cúmplice dela, né? Eu também iria ter problema na justiça e quem sabe até cair numa cadeia também, né? Porque até provar que eu era inocente, que eu não tinha nada com aquilo, eu estava na casa, eu estava envolvida com ela. É claro que também eu iria cair numa cadeia, né? Eu acho. E eu fiquei pensando sobre isso, né? Olha, se eu tivesse ido, gente, era nós duas, com a cara no jornal, nas páginas policiais da cidade. Nossa, eu nem sei o que seria de mim, sabe? Eu acho que a vergonha iria ser tamanha que eu acho que eu ia até embora daqui, para falar a verdade para vocês, de vergonha, se isso tivesse acontecido comigo. Mas como eu senti já ali no convite que aquilo tudo tinha alguma coisa errada, eu recusei o convite, né? E mais uma vez a minha intuição, né, me dizendo, me alertando. E na época eu não tinha assim essa maturidade de dar tanta importância para a intuição, mas eu não sei o que me deu ali, eu recusei o convite. Se eu tivesse aceitado, gente, eram nós duas na cadeia, eu e ela, e eu como charlatão também. Nossa, é para acabar um negócio desse, né? Às vezes a gente se livra de cada coisa, né, gente? Olha só, eu conheci aquela senhora, trabalhei com ela e eu nunca imaginei que um dia eu fosse ver a cara dela estampada nos jornais, nas páginas policiais. Ficou famosa pelo lado negativo e sujo. É complicado, né? E graças à minha resposta de não querer fazer parte daquilo, não ter aceitado o convite, eu me livrei dessa. Olha só que coisa, né? Se eu tivesse aceitado, nossa. E eu fiquei quietinha, sabe, gente, lá na minha casa, atendendo os meus clientes, jogando as minhas cartas, sempre honesta, verdadeira, sincera. Tanto é que eu nunca fiz trabalho na minha casa. Tinha, sim, muitas procuras para fazer trabalhos pesados e tudo. Eu nunca me envolvi com isso. O negócio comigo era só carta mesmo. Eu só jogava cartas. E assim eu termino esse relato, né? Ela pegou cadeia aí vários anos e anos depois ela já havia saído e eu encontrei com ela no centro da cidade. Gente, a mulher estava acabada, com muitos problemas de saúde e
perdeu tudo, para vocês terem uma ideia. Tudo, ela perdeu tudo. Ela ficou pior do que ela estava antes de se envolver na espiritualidade. Agora, eu não sei se tem alguma coisa a ver com os trabalhos espirituais que ela fazia, enganava as pessoas e não fazia os trabalhos, talvez uma cobrança espiritual. Eu não sei o que aconteceu, só sei que a vida dela, assim, degringolou ladeira abaixo, a começar pela saúde e depois pelo financeiro também. A mulher, ela ficou assim, numa situação lastimável, perdeu tudo e ficou pior do que estava. Antes disso tudo acontecer, dela se envolver no mundo da espiritualidade, dando golpes, né? Porque saiu muito isso nas páginas policiais, que ela aplicava golpes e cobrava caríssimos pelos trabalhos espirituais que não tinha resultado nenhum. E assim acabou a vida dessa mulher, né? Ela perdeu a saúde, perdeu tudo e alguns anos depois veio a desencarnar também. Então, é assim que acaba este relato, que envolveu esse convite da cartomante para mim, para jogar carta, fazer parte daquele mundo dela, né? Agora vai saber que tipo de espíritos ela trabalhava, né? E também brincar com a espiritualidade, fazer palhaçada, gente, não dá certo. Olha o que aconteceu com ela, né? Eu fiquei quietinha na minha casa e eu ganhei muito mais, sabe? Não me arrependi de ter recusado o convite e a vida segue, né? Para mim, para ela que já está no mundo espiritual. E esse relato chega ao final dessa maneira. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. E é isso.